nesse mesmo caminho que Lula andou, é uma estratégia real? Ela deve funcionar, caso seja mesmo? Ele próprio chegou a falar isso em algum momento, né? Que repetiria a estratégia do Lula, funcionou, né? De se manter. Funcionou parcialmente, né? Porque o candidato do Lula não ganhou a eleição. Mas o Lula foi incluído nas pesquisas até a hora que foi preso. Depois de preso, ele ainda chegou a estar incluído. Porque a diferença que há objetiva entre um e outro caso é que o Lula não estava inelegível, né? O Bolsonaro ele já está inelegível. Nesse momento, ele já tem uma decisão contra ele que o torna inelegível. O Lula teve que ter teve que ter algumas ações no caminho para, inclusive, para naquele momento a justiça identificar em que momento é que essa inelegibilidade funcionaria, se uma decisão colegiada em que nível, porque até então a decisão tinha que ser a do Supremo Tribunal Federal. Você até chegar até sua condenação ser confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, você permaneceria candidato. Em vista da situação do Lula, fez uma interpretação que a decisão de um colegiado no nível do TRF, o Lula tinha condenação do TRF lá do Sul, já bastava para torná-lo inelegível. Então, assim, talvez isso é que diferencia, porque o Lula pôde fazer isso em função de um vácuo legal que existia naquele momento. Esse vácuo está preenchido exatamente pela situação do Lula. E aí o Bolsonaro hoje está inelegível por uma decisão do TSE, que é um órgão colegiado, é uma decisão colegiada, não é uma decisão individual de um juiz. Então, agora, ele vai tentar essa mesma estratégia. Agora, tem que ser muito cuidadosa, porque, ao contrário do que acontecia na época do Lula, o Lula tinha controle absoluto sobre essa candidatura pela esquerda, né? Então, ele pôde conduzir isso até o ponto em que ele saiu do jogo e colocou o Haddad, na época, como seu candidato, ou como candidato do PT. O Bolsonaro, se ele não se. Como há muitas candidaturas aí, por exemplo, a candidatura do Caiado, até onde se sabe, é uma candidatura meio rebelde, não é acertada com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro teria, pelo que consta, uma preferência por escolher um dos seus como candidato. A própria Michele, o Eduardo Bolsonaro, que já falou, o Flávio. Então, de ter um Bolsonaro ocupando a vaga caso ele seja impedido de disputar. Então, não sei se ele. Então, o risco que há aí é de ter muitas candidaturas e não ter um controle exato, isso virar uma coisa meio autofágica, né? Terminar uma briga, coisa que o Lula controlou bem na época. Não houve disputa quando o Lula foi tirado da candidatura, a candidatura dele foi oficialmente impossibilitada. Imediatamente o nome do Haddad já estava posto ali para o lugar sem nenhum problema. Não sei se há tanta certeza nem com relação ao Tarcísio. O próprio Bolsonaro não dá, né? Que se saiba, não tem nenhum aceno público efusivo, claro, em direção ao Tarcísio de Freitas. Tem alguns encontros que eles têm, tá? Mas não tem nenhuma declaração, nenhuma ação pública do Bolsonaro. Então, ele está repetindo a estratégia, só que ele está repetindo a estratégia de uma forma que não é igual. Então, pode ser que isso gere problemas nessa hora em que ficar caracterizado que o candidato não é ele e ter muitas candidaturas brigando. Se isso não estiver bem controlado, isso pode virar uma crise com consequências, né? Porque se você tiver, por exemplo, desse grupo, tiver mais de um candidato, isso pode dispersar a energia e a força do grupo. Então, eu acho que sim, ele está repetindo, respondendo a sua pergunta, ele está tentando repetir a estratégia do Lula, só que numa situação diferente, e essa diferença ele tem que controlar melhor, sob pena de virar um problema mais adiante.